Bom dia, amados irmãos, queridos no Senhor, graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que alegria estarmos juntos aqui na casa do Senhor, eu aqui na igreja, você em casa, com a sua família, para juntos louvarmos e engrandecermos a Jesus. Que o Senhor possa, nesta manhã de domingo, abençoar a sua vida e abençoar toda a sua família. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Quero convidá-lo a estar acessando aí a palavra de Deus no seu smartphone, abrindo a sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Romanos 8, a partir do verso 31, a palavra de Deus diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada nos separa da presença amorosa desse Deus, nem mesmo a pandemia, nem o coronavírus. Aqui estamos nós, reunidos em torno desse amor, para adorar o nome do nosso bendito Jesus Cristo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, é com grande alegria que nesta manhã nos reunimos em torno da Tua presença. Ainda que virtualmente, nós estamos certos, Pai, de que o Senhor habita conosco. Tu estás aqui sendo adorado, reverenciado, glorificado. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu sacrifício em nosso lugar. Obrigado por esta demonstração de amor, a ponto do Senhor se entregar por cada um de nós. Obrigado por esta graça. Obrigado por este amor divino que nunca se separa de nós, que não mede distância, não mede sacrifício para nos atrair. Que nesta manhã, esta pessoa do outro lado aqui, deste meio de comunicação, possa estar no intuito de te engrandecer verdadeiramente, em espírito e em verdade. Abençoa esta família que ora comigo agora, falando ao seu coração através deste culto. Nós assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Duas lindas canções e estaremos a alguns instantes de volta para continuar o nosso culto aqui. Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor
ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. Quem poderia demonstrar por mim amor tão singular? Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou, sua imensa graça me mostrou. Agora os homens vão cantar essa estrofe. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu e segredou-me a gente, de agora em diante és meu. Tal meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Todos juntos? Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou, sua imensa graça me mostrou. Agora as vozes femininas. Enquanto as horas passam, eu sinto a sua paz e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, então com ele irei morar. Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou, sua imensa graça me mostrou. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja o nosso Deus. Nós temos a nossa campanha de missões mundiais, Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Tem sido um tempo especial, onde temos aprendido sobre este amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus. E esta receptividade do amor de Deus é o que traz alegria no nosso coração. A divisa está em Filipenses capítulo 4, onde diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, verso 4, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Vamos assistir mais um testemunho que certamente impactará o nosso coração com o amor desse Deus. Nós somos os missionários Ael e Bel
Estamos aqui no sul da Ásia já há mais de 9 anos. E como você deve saber, essa pandemia que tem assolado o mundo inteiro teve início aqui na Ásia, em uma cidade não muito distante da nossa. E nós já estamos completando 2 meses sob a influência das restrições e das medidas de combate a essa pandemia. E desde os primeiros dias, quando nós passamos a receber as notícias de que havia um novo vírus, uma nova epidemia e naquela época nada era muito certo ainda, nós tomamos alguns cuidados e o primeiro deles foi de que nós só daríamos crédito, só leríamos artigos e notícias de mídias oficiais, mídias confiáveis e de especialistas, desde a Organização Mundial de Saúde até as autoridades aqui do nosso país, porque era muita informação e muita desinformação. Mas quando nós soubemos de que uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes estava em quarentena, ninguém podia sair ou entrar, então nós entendemos a profundidade e a seriedade da situação. Outra decisão que nós tomamos foi de que nós iríamos seguir as orientações oficiais dos especialistas e das autoridades no assunto, das pessoas que realmente estavam combatendo essa epidemia e esse vírus. Porque nós entendemos que nós não estávamos à linha de frente e se nós não poderíamos ajudar de maneira efetiva, nós não iríamos atrapalhar. E nessa hora nós nos valemos do princípio bíblico de analisar tudo e reter o que é bom. Até das mídias que nós tínhamos mais confiança, nós analisávamos tudo e retíamos o que era bom, seguindo o princípio da palavra também de que as autoridades foram colocadas ali com a permissão do Senhor. Então nós tomamos essa decisão de seguir a orientação oficial e de também analisar tudo, reter o que era bom diante do Senhor em intercessão. Nas primeiras semanas aconteceu algo bem surreal aqui em nossa cidade, porque nós temos 7 milhões de habitantes e quando nós olhávamos pela janela de casa, ou então íamos na rua, saíamos para o supermercado porque tínhamos que comprar algum mantimento, nós víamos ruas desertas. Não havia ninguém nas ruas. As pessoas tomaram a decisão de seguir a orientação oficial, mas também foram tomadas por medo. Era palpável, era visível o medo e o temor na vida de várias pessoas. E o temor era tanto que quando nós íamos ao supermercado para comprar alguma coisa, as pessoas que nos conhecem lá no supermercado nos perguntavam: mas vocês têm coragem de sair na rua? E a nossa resposta para eles e o nosso pensamento era de que a nossa situação era muito confortável porque nós tínhamos opção, nós poderíamos sair ou não. E eles que estavam ali na linha de frente não tinham essa opção. E as pessoas que estavam como eles em serviços básicos, serviços médicos, serviços públicos essenciais, passaram então a ser alvo da nossa intercessão. E muito embora muitos deles não conheçam o Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor cobrisse eles com uma paz que excede todo entendimento. Ainda que eles não conhecessem essa paz, mas que eles pudessem ser tocados também pelo Senhor nesse tempo. O desafio mais evidente nesse tempo, com certeza, do isolamento social, e você já deve estar percebendo isso. E logo nas primeiras semanas nós tomamos uma decisão aqui, junto com uma liderança de uma igreja local, de nos reunir de forma virtual e saber que passos nós iríamos tomar. E nosso planejamento era de ter meia hora, 40 minutos de intercessão, então mais 1 hora de deliberação e de planejamentos. Mas o que aconteceu foi que nós tivemos quase que 2 horas de intercessão e meia hora de deliberação. E nesse dia nós entendemos que nesse tempo a principal atitude, o principal ministério é o ministério de estarmos presentes, é o ministério de estarmos disponíveis. Todas as tecnologias e as opções que nós temos são fundamentais e têm sido bênção. Mas o fator humano, o fator de estarmos disponíveis uns aos outros, o fator de sermos corpo e de decidirmos abençoar outros com a nossa presença, com o nosso tempo, com a disposição de ouvir e a disposição também, às vezes, de falar, tem sido o diferencial nesse tempo.
E a expressão bíblica de corpo de Cristo nunca fez tanto sentido. Nunca nos foi tão forte o sentimento de que o que nos une é o vínculo espiritual no Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, os obreiros locais nos falaram que estavam utilizando esse tempo para testemunhar entre as suas famílias, porque muitos dos seus parentes não conhecem o Senhor Jesus. A nossa obreira entre os surdos falou para Bel que ela iria aproveitar esse tempo para fazer muitos contatos e ter várias conversas e perguntar como as pessoas estavam e também achar oportunidades para testemunhar virtualmente do Senhor Jesus, crendo que ele agiria pessoalmente. Então nós vimos que a mão do Senhor estava agindo e também abrindo oportunidades nesse tempo tão difícil. Nós também temos recebido notícias de que várias igrejas locais têm se levantado e testemunhado publicamente dele, apesar das restrições. Mas em um momento tão especial, a igreja tem sido fortalecida. Na cidade que foi mais afetada pelo vírus e por todas as restrições que esse tempo impôs, um grupo de líderes se levantou e escreveu uma carta dizendo que era o tempo para que eles também pudessem se voltar aos pés do Senhor Jesus. E uma convicção que nós temos aqui e que as igrejas têm aqui é de que a igreja sairá fortalecida desse tempo. Queridos, com certeza há muito mais que nós poderíamos compartilhar com vocês, mas toda essa situação nos leva aos pés da cruz de forma humilde, nos leva a uma profunda reflexão em saber o quão dependentes nós somos do Senhor e quão importante é sermos corpo de Cristo e sermos luz e esperança e alegria para as nações. Nós somos gratos ao Senhor porque o vírus não nos atingiu, nem a mim, nem a Bel, nem aos obreiros locais, nem aqueles que estavam mais próximos de nós. Muitas pessoas em nossa cidade, em nossa província, foram sim infectados e atingidos diretamente em suas famílias por esse vírus. Mas hoje, depois de 2 meses, nós não temos notícias de novos casos. Então, o Senhor tem agido com bondade, com graça e com misericórdia. E nós sabemos que esse tempo vai passar e que Ele é por nós. Mas ainda que esse vírus tivesse ou que venha a nos infectar, ainda assim nós seríamos desafiados a nos alegrar no Senhor. E a palavra que o Senhor tem colocado diante de nós é o que está escrito lá em Romanos 5, de 3 a 5. E fala assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que o Senhor nos ajude a não desperdiçar esse tempo, porque o Pai está produzindo caráter e esperança em nós. E Ele já derramou amor em nossos corações. Basta nos ter foco nesse amor e não naquilo que está acontecendo à nossa volta. Devemos ser responsáveis, mas nunca desviar o nosso olhar do amor do Senhor que já é derramado em nossos corações. Que Ele seja a sua companhia e alegria nesse tempo desafiador. Que bênção, irmãos, cada oportunidade de aprendermos sobre a grandiosa obra do Senhor realizada pela sua igreja, por mim e por você, pela nossa oração, pela nossa contribuição, não é? Pela obediência de missionários que têm atendido ao ID de Jesus. Eu quero convidar você a um tempo especial de oração. O Senhor Jesus nos diz na sua palavra, em João capítulo 15, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu gosto dessa parte final desse versículo, quando o Senhor nos diz que sem mim, sem Ele, nada podemos fazer. Tudo aquilo que temos como recurso na nossa vida, como possibilidade de solução dos nossos problemas, nada se compara
ao que Jesus pode fazer, ao que o poder de Deus pode realizar. Por isso vamos juntos em oração buscar a face do nosso Senhor. Pai, mais uma vez nós elevamos a Ti os pensamentos em oração, confiados nesta palavra que nos garante e nos revela que Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus todo soberano, Tu és um Deus grandioso, Tu és o Senhor, Rei dos reis, Tu és aquele que tem nas mãos todo o principado, toda potestade de autoridade, toda glória, toda força, todo esplendor de maravilha. Ó Deus, como é bom sabermos que estamos agora buscando a face de um Deus que é Senhor dos exércitos e que promete na sua palavra que está conosco, que habita, ó Deus, em nosso coração. Senhor, nós precisamos de Ti, o mundo carece de Ti, o Brasil precisa do Senhor, a medicina, a ciência precisa do Senhor, as famílias precisam do Senhor, pois sem o Senhor nada pode ser feito. Sem o Senhor, sem a Tua ajuda, sem o Teu auxílio, nada se alcança, não chegamos ao objetivo. Sem a Tua intervenção, os nossos planos se frustram. Pai querido, visita, ó Deus, essas famílias que estão perdendo seus entes queridos por conta desta pandemia. Visita essas faixas etárias ainda mais delicadas quanto à imunidade. Visita, Senhor, todas aquelas pessoas, visita todos aqueles profissionais envolvidos na erradicação deste coronavírus, Pai. Nós temos percebido o quanto, na medida que o tempo passa, mais pessoas ficam desesperadas, na medida que os dias se transformam em semanas, as semanas em meses, mais preocupações invadem os nossos corações, mas que o Senhor possa intervir neste quadro, trazendo solução, trazendo livramento, trazendo cura, trazendo restauração. Sabemos que ainda, ó Deus, o quadro momentâneo é difícil, mas diante da Tua palavra sempre há esperança, diante do Senhor sempre há uma possibilidade. Por isso, ó Deus, mesmo alinhados às recomendações, mesmo atrelados à nossa colaboração, que nada disso jamais substitua a nossa dependência do Senhor, a nossa confiança no Senhor, pois a Tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a Tua face e se arrepender dos maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará o nosso pecado e trará cura à nossa terra. O remédio está no Senhor. Tu és a solução para esse problema, para as nossas famílias, para as nossas crises. Tu és a resposta para a pergunta, para tudo que precisamos. Por isso que recorramos ao Senhor, confiados e dependentes do Teu poder, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez, uma mensagem musical, e voltaremos no próximo momento, trazendo a reflexão da palavra do Senhor para esta manhã. Lâmpada
como orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos, como orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor, pois em meio à tua palavra se fizeram os céus e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas, como orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos, como orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a passarmos um tempo nesta manhã refletindo sobre a necessidade da direção de Deus para as nossas vidas. Se existe uma pergunta que essa pandemia tem levantado e deixado muita gente sem resposta, será que esse Covid-19 é de fato um vírus contagioso nessas proporções que tem se espalhado? Ou será que isso não passa de uma tentativa de golpe, uma manobra política? Alguns dizem que sim, que de fato o coronavírus é uma doença que mata. Já outros acreditam que não. Estão escondendo números de pessoas que estão curadas para espalhar um pavor no país, para espalhar uma crise em nossos dias. Em todo caso, independente de quem acredita, de quem não acredita, vamos continuar fazendo a nossa parte, vamos continuar colaborando e vamos esperar para a gente ver. Por outro lado, queridos, eu penso que um dos momentos mais difíceis e estressantes na nossa vida é quando nós não sabemos que decisão tomar, não sabemos que direção seguir em determinadas situações de pressão que chegam para nós. Esses momentos de decisão, esses momentos de direção, eles sempre tendem a gerar preocupação, ansiedade, inquietação, angústia no nosso coração, porque todos nós desejamos ser bem-sucedidos naquela escolha que temos que fazer.
Ninguém quer decidir para errar. Ninguém quer seguir o caminho do erro. E ficamos nesses questionamentos, né? Mas aí, se depois dessa pandemia, e se eu perder meu emprego, o que é que vai ser da minha vida? E se reduzirem o meu salário, o que é que vai ser de mim? Será que eu aceito aquele novo acordo? Será que eu devo continuar? Será que eu devo pular fora? E como é que vai ficar o planejamento dos meus estudos para esse ano, depois que essa pandemia acabar? Será que foi tudo por água abaixo? E aquele dinheiro que eu fiz reserva para um exame, para viagem, para cirurgia, para compra daquele imóvel, será que eu vou precisar mexer nessa reserva quando tudo isso acabar? Irmãos, são perguntas acerca de decisões, tantas situações para resolver, tantas decisões importantes para tomar, que às vezes nós ficamos sem saber como experimentar a decisão de Deus, a vontade de Deus nessas áreas específicas da nossa vida. Sem querer antecipar as coisas, eu preciso dizer para você que, por mais cuidadosos que formos na elaboração do nosso projeto, por mais sinceros, consagrados que sejam os nossos planos, nós certamente faremos a pior decisão, a pior escolha, se não tivermos em tudo a direção do Senhor. Alguém já disse que toda vida de verdadeiro êxito, toda vida de verdadeira felicidade, ela precisa primeiro ser planejada por Deus. Eu não sei como explicar o que eu vou dizer aqui para vocês, mas eu sei que é verdade. Deus, Ele consegue enxergar o futuro que a gente não consegue enxergar. Deus, Ele enxerga lá na frente. Deus, Ele sabe, conhece os perigos. Deus conhece as armadilhas. Deus conhece os abismos que podem nos encurralar. Por isso, queridos, as nossas decisões, as nossas direções a tomar, somente Ele pode seguramente nos orientar e nos guardar de possíveis tropeços através da sua palavra. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, a palavra de Deus diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia, a palavra de Deus, é um dos métodos que o Senhor usa para nos dirigir dentro da sua vontade. A Bíblia nos foi dada para o nosso aprendizado, para a nossa repreensão, para a nossa correção, para o nosso ensino, para a nossa educação em justiça. Pensando nisso, nessa manhã eu queria trazer aqui uma breve palavra sobre alguns princípios bíblicos que certamente nos ajudarão a tomarmos sempre a direção certa, a seguirmos sempre a decisão de Deus para as nossas vidas. 5 princípios, bem rapidinho, que eu quero aqui apresentar para você nesta manhã. E o primeiro princípio diz o seguinte: antes da sua decisão, procure sempre disposição, esteja sempre disposto a obedecer a Deus. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, a Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra aqui nos ensina que nós devemos nos manter dentro dos limites da vontade de Deus, já revelados para nós na sua palavra. Irmãos, nós temos na palavra de Deus orientações sempre seguras, orientações sempre confiáveis. Ainda que a Bíblia não nos traga tão claramente com quem devemos nos casar, se com o moreno, a loira, a Bíblia não especifica isso, mas ela nos dá informações sobre com quem não devemos casar. 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 e 15, por exemplo, a Bíblia vai dizer assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que necessidade tem, que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que benefício isso traz para nós? Da mesma forma, irmãos, que a Bíblia não nos traz nada explícito sobre se eu devo ou não aceitar aquele emprego, se eu devo ou não aceitar aquela proposta, se eu devo ou não aceitar aquela oferta. Nós temos muito claramente na Bíblia princípios revelados que nós precisamos obedecer. E quando nós nos submetemos a esses princípios, nós passamos a conhecer a vontade do Senhor. Eu conheci irmãos crentes que se afastaram do Senhor porque estavam tão desesperados por emprego, por uma porta de emprego, que a primeira que se abriu, eles nem colocaram diante do Senhor, aceitaram logo de cara e hoje estão longe dos caminhos da comunhão com o Pai. O segundo princípio que nós precisamos aprender é que antes da sua decisão, busque conselhos com pessoas tementes a Deus. Provérbios capítulo 12, versículo 15, a Bíblia diz assim: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas aquele que dá ouvidos ao conselho é sábio. Meu irmão, a Bíblia nos ensina aqui que aquele que toma decisões sozinho é tolo. É preciso muita humildade para consultarmos conselhos nas pessoas tementes ao Senhor. É muito importante que esses conselheiros sejam de fato pessoas fiéis a Deus, fiéis à sua palavra, fiéis a seus princípios. Aquele que busca conselheiros da sua própria conveniência, ele está enganando a si mesmo. Você se lembra de Roboão, o filho do rei Salomão? Ele assume o trono de Israel e a Bíblia diz, lá em 1 Reis, capítulo 12, que ao invés de Roboão ouvir o conselho dos sábios que andavam com Salomão, ele preferiu ouvir gente errada, gente da sua conveniência. E qual foi o resultado disso? O reino de Israel foi dividido. Tudo porque ele não buscou conselho com pessoas tementes ao Senhor. Um terceiro princípio: antes da sua decisão, peça a Deus sabedoria. Tiago capítulo 1, verso 5, a Bíblia diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria,
peça a Deus que a todos dá liberalmente e não a lança em rosto e ser-lhe-á dada. Irmãos, nem tudo que eu e você pedimos para Deus, Ele vai nos dar, nem tudo, mas a sabedoria o Senhor terá prazer em generosamente distribuir para nós, se nós buscarmos isso nele. Sabedoria é a capacidade de nós fazermos o bom uso do conhecimento. Sabedoria é aquela combinação entre discernimento e conhecimento. Na verdade, sabedoria é muito mais do que apenas conhecimento. A sabedoria consiste na forma em como nós aplicamos o nosso conhecimento nas mais variadas experiências cristãs, nas mais contraditórias estações da nossa vida. Você precisa de sabedoria do Senhor para essa decisão? Peça a Deus. A todos Ele dá generosamente, livremente. Um quarto princípio: use a sua capacidade de avaliação antes da sua tomada de decisão. A sua capacidade de pensar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, a Bíblia diz assim: irmãos, o que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Irmãos queridos, Deus nos deu o cérebro, Deus nos deu a capacidade de raciocinar, Deus nos deu a inteligência, Deus nos deu o bom senso, e Ele espera que nós usemos esses recursos na hora da nossa decisão. Por isso, antes de seguir aquele passo, antes de você tomar essa decisão, primeiro pense, avalie, para você não agir por impulso. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele que se precipita, ele peca. É preciso avaliar as consequências, é preciso colocar na balança os prós e os contra. É preciso avaliar, usar o bom senso. Será que faz sentido eu tomar essa decisão na minha vida? Qual será a melhor coisa, qual será a melhor direção a seguir para esse momento que eu estou passando? Que consequências essa decisão trará para mim, trará para a minha família a médio ou longo prazo? Eu estou me baseando em quê? Eu estou me fundamentando em quê para seguir esse passo, para tomar essa decisão? Queridos, a razão lógica sempre estará no final da fila das nossas decisões. Por isso, uma vez que somos sensíveis à direção do Senhor, precisamos usar a nossa razão, precisamos usar o nosso bom senso. Mas em último lugar, nós temos aqui um princípio que para mim é um dos mais valiosos. Descanse na soberana provisão e providência do Senhor. Descanse na soberana provisão e providência do Senhor por você. Provérbios capítulo 16, verso 1, a Bíblia diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Meu amado irmão, minha amada irmã, na nossa vida, nada acontece por acaso. Não existe coincidência. Deus nunca usa acidentes de percurso
Com Deus não existe isso. Tudo que acontece na nossa vida existe um propósito. Às vezes, diante das decisões que nós precisamos tomar, das direções que nós precisamos seguir, a única coisa que Deus espera de nós, a única coisa que nós temos que fazer é apenas esperar e obedecer. Algumas formas, alguns métodos de Deus trabalhar parecem inexplicáveis, parecem, humanamente falando, irracionais, pois não poucas vezes esses métodos inexplicáveis de Deus nos colocam em situações que nem sequer imaginávamos nos encontrar, mas acontece. E se Deus às vezes faz assim, se Deus às vezes permitiu desse jeito, é porque Ele tem as suas razões soberanas para que isso acontecesse na nossa vida. E mesmo quando o propósito não está claro para nós, mesmo quando a gente não entende nada de imediato, no final nós vamos chegar à conclusão de que Ele cooperou para o nosso bem. Às vezes, irmãos, na nossa vida não importa o quanto nós nos esforcemos, algumas coisas para nós nunca sairão como planejamos. Mas sabe qual é a parte boa? A melhor notícia da soberana providência do Senhor é que Deus, Ele sempre está em todo o tempo cuidando de nós. Amém, irmãos? Em todo o tempo, não importa o que aconteça. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 7, a Bíblia diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, lançando sobre Ele toda a vossa inquietação, porque Ele já tem cuidado de vós. Irmãos, eu creio que o Senhor jamais permitirá que aquela pessoa que busca agradá-lo em tudo que faz, aquela pessoa que busca temer o nome do Senhor, aquela pessoa que o obedece, aquela pessoa que ora, aquela pessoa que busca conselhos, aquela pessoa que tem prazer pela palavra do Senhor, Deus jamais permitirá que essa pessoa seja quebrada em alguma decisão errada que ela tomar na sua vida. Jamais permitirá. Como diz o Salmo 1, essa pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor, que medita na lei do Senhor dia e noite, essa pessoa será feliz como árvore plantada junto às águas. Ela dará o seu fruto no tempo certo. E nos diz a palavra de Deus que tudo que ela fizer, a direção que ela tomar, os passos que ela seguir, em tudo o que fizer, ela há de prosperar. Meu querido irmão, creia que o Senhor tem o tempo certo para a sua vida. E cada situação, cada circunstância, seja boa, seja ruim, tudo que acontecer está contribuindo para que essa providência soberana do Senhor, no tempo certo, se cumpra na sua vida, no tempo certo se cumpra nos seus planos, no tempo certo se cumpra na sua vontade. Amém? Descanse na providência soberana do Senhor. Ele cuida de você. Vamos louvar a Deus. Mais uma canção estaremos ouvindo agora e logo mais voltamos no próximo momento para a nossa oração final e comunicações. Confio em ti e nas tuas promessas.
Amém, irmãos? Muito bem. Você está precisando de uma direção, de uma decisão tomar? Antes dela, busque disposição para obedecer ao Senhor. Antes da sua decisão, busque pessoas tementes a Deus para te aconselhar. Antes da sua decisão, peça ao Senhor sabedoria para fazer a coisa certa. Antes da sua decisão, use a inteligência, use o bom senso e, acima de tudo, antes da sua decisão, dependa exclusivamente da providência soberana do Senhor. Pai, mais uma vez oramos a Ti nesse momento e queremos Te agradecer pela orientação da Tua palavra. Obrigado porque nela percebemos que não estamos perdidos. Somos, humanamente falando, neste mundo, jogados de um lado para o outro, bombardeados com tantas informações que tentam nos pressionar a tomarmos decisões contrárias à Tua vontade. Mas em nome de Jesus, como aprendemos aqui nesta manhã, ó Deus, que saibamos aplicar estes princípios da Tua palavra, para que em toda decisão experimentemos, como diz Romanos 12, a Tua boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Obrigado por aprendermos que nunca ficamos perdidos quando seguimos os Teus passos, quando adotamos em nosso coração os Teus princípios. Que a Tua graça soberana, a graça salvadora de Jesus Cristo, o eterno amor de Deus, o nosso Pai, as infinitas e divinas consolações do Teu Santo Espírito sejam sobre esta pessoa nesta manhã, seja sobre esta família neste tempo, neste dia, seja sobre essa direção a ser tomada, seja sobre esse passo a ser seguido, seja a Tua graça, Senhor, sobre a Tua igreja espalhada em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, amém. Poderoso e engrandecido é o nosso Deus. Amém, irmãos? Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença aqui conosco. Quero te fazer um outro convite. Às 18 horas estaremos aqui novamente, reunidos neste mesmo canal, neste mesmo lugar, eu aqui na igreja, você aí na sua casa, com a sua família, para juntos bendizermos o nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado, um dia de paz e até logo mais às 18 horas. Deus te abençoe.